Um milionário volta para casa numa tarde quente e congela ao ver um casal de idosos abandonados à beira da estrada, segurando com desespero uma velha mala de couro. O que parecia um simples encontro escondia um mistério capaz de mudar não só a vida dele, mas a de milhares. E dentro daquela mala havia algo que ninguém poderia imaginar. Antes de mergulharmos nessa história, conta pra gente nos comentários de onde você está nos assistindo e deixe um curtir para não perder o que está por vir. O sol castigava o asfalto, formando ondas tremulantes que subiam do chão como miragens em movimento. O motor da caminhonete de Henrique roncava firme na estrada deserta, enquanto gotas de suor escorriam por sua testa, coladas ao colarinho social aberto às pressas. O ar quente parecia se infiltrar até pelos vidros fechados e pelo ar-condicionado forçado no máximo. Ele só queria chegar em casa, tomar um banho gelado e esquecer a reunião desgastante que tivera horas antes. Mas, de repente, algo à frente quebrou a monotonia da pista. Henrique reduziu a marcha. À beira da estrada, quase engolidos pela poeira levantada por caminhões que passavam em alta velocidade, estavam duas figuras, um homem e uma mulher idosos, sentados lado a lado. As roupas estavam sujas, coladas à pele pelo suor. A pele, marcada pelo tempo e pelo sol, tinha fissuras que lembravam rachaduras no barro seco. Os lábios ressecados tremiam como se pronunciassem palavras invisíveis. Henrique franziu o senho. Não era uma cena comum, mas estranho ainda era o objeto entre eles. Uma velha mala de couro marrom, gasta, mas ainda firme, como se fosse o bem mais precioso que possuíam. O homem, que depois descobriria se chamar Osvaldo, mantinha uma das mãos apoiada sobre ela com uma força quase agressiva, como quem protege um segredo. Henrique encostou o carro alguns metros adiante. Abriu a porta e o calor o golpeou como uma onda sufocante. Aproximou-se com passos firmes, mas cautelosos. "Boa tarde, estão precisando de ajuda?" A voz saiu firme, mas com um fundo de inquietação. A mulher levantou os olhos primeiro. Olhar profundo, marejado, mas sereno. Ela balançou a cabeça devagar. Não queremos incomodar, senhor." Henrique observou o homem. Osvaldo. Ele não dizia nada, apenas segurava a mala contra o corpo como quem segura um filho. A mão ossuda tremia, mas o aperto não cedia. Henrique passou os olhos pela estrada. Nenhum posto, nenhuma sombra, nada em quilômetros. O sol queimava como ferro em brasa. "Eles vão morrer aqui se ninguém fizer nada", pensou. "Vocês não estão incomodando", retrucou. "Pelo contrário, parece que precisam de ajuda urgente." A mulher, Dolores, hesitou. O silêncio prolongado carregava um peso invisível, como se cada palavra não dita escondesse uma história inteira. O vento trouxe poeira batendo contra os cabelos brancos desalinhados. Henrique deu um passo à frente e tirou a garrafa de água do carro. Estendeu-a. "Por favor, ao menos tomem um gole." Dolores olhou para Osvaldo, pedindo permissão silenciosa. O velho apenas virou o rosto desconfiado. Henrique respirou fundo. Algo estava errado. Não era apenas sede ou cansaço. Era como se aquele casal estivesse fugindo de algo. Ele se abaixou para ficar na altura deles. "Escutem. Sei que não me conhecem. Mas se ficarem aqui, a estrada vai levá-los embora. E ninguém vai se importar. Eu posso ajudá-los. Tenho água, comida e sombra. Não peço nada em troca." Dolores fechou os olhos, como se ponderasse entre a vida e o orgulho. Por fim, tocou a mão do marido. "Osvaldo", murmurou. "Só um pouco de água." Relutante, ele afrouxou a pressão sobre a mala. Henrique aproveitou e entregou a garrafa. Dolores bebeu em goles pequenos, quase reverentes, como quem saboreia um milagre. Henrique a observava, tocado. Cada gesto dela carregava dignidade, mesmo em meio à miséria. "Obrigada." A voz dela saiu fraca, mas sincera. "Que Deus lhe pague." Osvaldo, porém, permaneceu em silêncio.
olhando Henrique como se pudesse medir sua alma. Henrique estendeu a mão. Vamos, subam comigo. Vocês não podem ficar aqui debaixo desse sol. O silêncio novamente. Dolores parecia disposta, mas Osvaldo se encolheu sobre a mala, abraçando-a contra o peito. Aquele gesto intrigou Henrique mais que tudo. O que havia dentro daquela mala? Por que tanto apego? Meu amigo, não quero roubar nada de vocês. Henrique ergueu as mãos em sinal de paz. Só quero evitar que desmaiem aqui na estrada. Foi nesse instante que o olhar de Osvaldo se ergueu. Um olhar duro, cansado, mas carregado de uma estranha determinação. Essa mala... A voz saiu rouca, arranhada. Nunca sairá das nossas mãos. Henrique não sabia se era uma ameaça ou um desabafo. Mas uma coisa estava clara. A mala era mais que um objeto. Era a vida deles inteira condensada ali dentro. O engenheiro sentiu um frio na espinha. O sol queimava sua pele, mas a sensação era de gelo correndo pelas veias. Sem entender por quê, percebeu que não podia simplesmente ir embora. Aquela cena tinha algo de destino. Ele respirou fundo, passou a mão pela testa e tomou uma decisão. Então façamos assim. A mala fica com vocês, mas eu não vou deixá-los aqui. Subam no carro. Eu os levo para um lugar seguro. Dolores olhou para o marido. Pela primeira vez, Osvaldo pareceu vacilar. Suor escorria por sua testa e sua respiração estava ofegante. Ele estava no limite. Por fim, com um suspiro pesado, cedeu. Apertou a mala contra o peito e, com a ajuda de Henrique, levantou-se. Dolores também se ergueu, cambaleando. A cada passo, parecia carregar décadas de fardo invisível. Henrique os guiou até a caminhonete. Enquanto abria a porta para eles, lançou um último olhar para a mala. O couro gasto e marcado parecia pulsar sob a luz do sol como se guardasse algo vivo. E foi nesse instante que Henrique soube. A vida dele jamais seria a mesma depois daquele encontro. O ar fresco da caminhonete trouxe alívio imediato, mas também expôs um contraste doloroso. Henrique sentiu o cheiro de poeira e suor impregnado nos corpos frágeis de Osvaldo e Dolores, enquanto ligava o ar-condicionado no máximo. Dolores suspirou aliviada, mas Osvaldo continuava tenso, mantendo a mala de couro colada ao peito, como se fosse um cofre prestes a ser roubado. Henrique não comentou nada. Limitou-se a dirigir em silêncio, observando de relance pelo retrovisor o semblante fechado do velho. A cada curva da estrada, parecia que Osvaldo apertava ainda mais os dedos sobre a mala, como se a própria vida estivesse presa dentro dela. Dolores, ao contrário, olhava pela janela com um misto de espanto e melancolia. A paisagem árida, as árvores retorcidas e os campos secos refletiam um vazio que Henrique não conseguia traduzir em palavras. Havia um silêncio entre eles, mas não era um silêncio comum. Era pesado, carregado de histórias que não ousavam sair. Henrique tentou quebrá-lo. Logo chegaremos. Minha casa não é longe. Dolores forçou um sorriso educado. Osvaldo nem sequer respondeu. Quando chegaram, o portão automático se abriu, revelando a propriedade imponente de Henrique. Uma casa moderna, linhas retas de vidro e concreto, rodeada por jardins bem cuidados e uma piscina cintilando sob o sol. Osvaldo franziu a testa, como se aquela visão o agredisse. Dolores levou a mão à boca, surpresa com a grandiosidade do lugar. O contraste era quase cruel. Dois idosos frágeis, sujos de poeira e cansaço, diante de um lar luxuoso que mais parecia uma fortaleza de vidro e riqueza. Henrique estacionou, desligou o motor e se virou para eles. Aqui vocês estarão seguros. Vamos entrar. Dolores hesitou, quase pedindo desculpas com os olhos, mas seguiu os passos do engenheiro. Osvaldo desceu devagar, carregando a mala com as duas mãos, como quem carrega uma bomba que não pode ser deixada no chão. Dentro da casa, o ar condicionado, o brilho dos pisos de mármore e o aroma discreto de madeira encerada criavam uma atmosfera quase surreal para os visitantes.
Dolores olhava ao redor com um respeito reverente, como se tivesse entrado em um museu. Podem se sentar. Henrique indicou o sofá amplo da sala de estar. Dolores se sentou com delicadeza, quase com medo de estragar o tecido claro. Osvaldo, ao contrário, permaneceu de pé, apoiado na mala. Henrique percebeu a cena e respirou fundo. Vou trazer água gelada e algo para comer. Já volto. Minutos depois, ele retornou com uma bandeja. Copos suados de água fria. Um prato com frutas frescas e pães. Dolores agradeceu com os olhos marejados. Pegou um cacho de uvas e comeu devagar, como quem mastiga um pedaço de saudade. Henrique notou que ela parecia emocionada com algo tão simples. Aquilo o incomodou. Estava acostumado a reuniões em restaurantes caros, vinhos raros, viagens de luxo. Mas perceber que um pedaço de fruta podia arrancar lágrimas de gratidão de uma senhora lhe provocou uma sensação de vazio, como se toda sua riqueza fosse, de repente, desprovida de sentido. Osvaldo, no entanto, não tocou em nada. Continuava de pé, imóvel, os olhos fixos na mala, que agora repousava sobre suas pernas. O velho parecia desconfiar até da própria sombra. Henrique tentou aliviar a tensão. Seu Osvaldo, a mala está segura aqui. Ninguém vai mexer. Osvaldo levantou os olhos devagar, duros como pedra. A mala nunca sai das minhas mãos. Henrique recuou. Não insistiu, mas a frase ficou ecoando em sua cabeça. O que poderia haver ali dentro para despertar tamanho apego? O entardecer trouxe cores douradas que atravessaram as paredes de vidro da casa. Dolores, mais à vontade, pediu licença para caminhar até o jardim. Henrique a acompanhou. O ar fresco, misturado ao perfume das flores, parecia devolver-lhe um pouco da vida. Enquanto caminhavam, Dolores começou a murmurar algo quase inaudível. Uma melodia suave, quebrada, mas carregada de emoção. Henrique parou. Seu coração disparou. Ele conhecia aquela canção. Ficou imóvel, escutando. A voz dela era frágil, mas cada nota o atingia como um golpe. Era a mesma música que sua mãe cantava para fazê-lo dormir quando criança. Uma melodia simples, mas que carregava toda a ternura de sua infância. Essa música... murmurou Henrique quase sem perceber que falava em voz alta. Dolores se calou, surpresa. O senhor a conhece? Henrique respirou fundo, os olhos marejados. Conheço. Minha mãe cantava isso para mim, todas as noites. O silêncio caiu entre eles, mas não era mais pesado. Era um silêncio de reconhecimento de algo inexplicável que os ligava. Dolores sorriu, e naquele sorriso havia mais do que gratidão. Havia destino. Enquanto isso, da janela, Osvaldo observava a cena. Os olhos endurecidos não piscavam. A mão permanecia sobre a mala. E em seu semblante, pela primeira vez, surgiu algo além de desconfiança. Um lampejo de medo. O dia seguinte nasceu com uma claridade intensa que atravessava as cortinas de vidro da sala. Henrique mal havia dormido. A imagem de Dolores cantarolando no jardim ainda o perseguia, junto com a estranha obsessão de Osvaldo pela mala. Na cozinha, encontrou o casal sentado à mesa. Dolores agradeceu em voz baixa pelo café da manhã preparado pela dona Neuza, a cozinheira. Já Osvaldo, de olhos baixos e semblante fechado, não tocava nos alimentos. Mantinha a mala apoiada ao lado da cadeira, a mão em cima, como se ainda estivesse à beira da estrada. Henrique tentou puxar conversa, mas o clima parecia impenetrável. Decidiu mudar de tática. Preciso passar na cidade agora cedo. Se quiserem, posso levá-los. Dolores o encarou, surpresa. Não queremos incomodar. Não incomodam em nada. A resposta saiu firme, quase automática. Vai ser bom respirar outro ar. Osvaldo não protestou, mas seus olhos endurecidos revelavam cautela. A cidade fervilhava sob o sol do fim da manhã. Ruas cheias, vendedores ambulantes, buzinas incessantes. Henrique estacionou próximo à praça central e desceu com o casal.
Dolores se maravilhava com cada detalhe. As crianças correndo, os vendedores gritando ofertas, até as flores maltratadas expostas em pequenos carrinhos. Foi nesse cenário que o inesperado aconteceu. Um idoso cambaleava em direção a uma banca de jornais. O corpo magro parecia prestes a ceder. As pernas vacilavam, os braços tremiam. Antes que alguém reagisse, Dolores correu instintivamente até ele. "Senhor, espere!" A voz dela, frágil, saiu em tom urgente. O homem caiu de joelhos no meio da calçada. Osvaldo, sem pensar duas vezes, deixou a mala no chão e correu também, apoiando o desconhecido pelos ombros. Henrique ficou paralisado por um instante. Aqueles dois, que carregavam nos rostos sinais de exaustão, estavam agora sustentando outro idoso, como se fossem jovens enfermeiros. Dolores segurava a cabeça do homem contra o colo, acariciando-lhe os cabelos suados, enquanto Osvaldo oferecia sua própria garrafa de água. "Calma, respire devagar, está seguro", murmurava Dolores num tom doce que lembrava uma prece. Pessoas se aproximaram. Alguns tiraram celulares do bolso, gravaram. Comentaram em voz alta: "Quem são esses dois? Não parecem daqui. Olha só, salvando o velhinho." Henrique percebeu a comoção. As lentes capturavam o contraste. Dois idosos frágeis, maltrapilhos, sendo anjos improvisados em plena praça. O homem desmaiado foi levado por uma ambulância chamada às pressas. Dolores e Osvaldo se afastaram discretamente, sem buscar reconhecimento. Mas já era tarde demais. Os vídeos estavam circulando. De volta ao carro, Henrique percebeu a inquietação de Osvaldo. Ele apanhou a mala do chão com um gesto brusco, como se tivesse cometido um erro ao deixá-la por um instante. Dolores, por outro lado, permanecia serena, como se não tivesse feito nada além do que o coração mandava. Henrique ligou o motor e quebrou o silêncio. O que aconteceu ali foi impressionante. Dolores desviou os olhos para a janela. "Não foi nada. Apenas não podíamos ignorar." Henrique insistiu. "Vocês não são pessoas comuns." Osvaldo respondeu seco. "Ninguém é comum." A frase ficou suspensa no ar. À noite, sozinho em seu escritório, Henrique abriu o celular. Uma enxurrada de mensagens e links chegava em grupos e redes sociais. O vídeo gravado na praça já circulava com milhares de visualizações. A legenda mais popular chamava o casal de Anjos Anônimos. Os comentários eram emocionados. "Ainda existe bondade no mundo. Esses dois idosos têm mais humanidade do que muita gente rica. Quem são eles? Precisamos descobrir." Henrique apoiou o cotovelo na mesa, passando a mão no rosto. A cena que vira ao vivo agora ganhava uma dimensão inesperada. O casal, que ele conhecera como figuras abandonadas à beira da estrada, começava a ser visto por estranhos como símbolos de altruísmo. O contraste não fazia sentido. Se eram bondosos e generosos, por que estavam naquela situação? O que havia em suas histórias que ninguém sabia? Foi então que uma decisão se formou dentro dele. Descobrir quem eram Osvaldo e Dolores, custasse o que custasse. No andar de cima, Dolores repousava em um quarto de hóspedes. Antes de adormecer, cantarolava baixinho a mesma melodia suave da noite anterior. Um som que atravessava paredes e memórias. Henrique a ouviu de longe. Fechou os olhos. O eco daquela música antiga se misturava ao burburinho das redes sociais. E pela primeira vez, ele sentiu que havia algo muito maior por trás daquela mala de couro. Algo que o chamava a mergulhar nas sombras do passado. Henrique não conseguiu dormir naquela noite. A imagem de Osvaldo e Dolores na praça, ajudando o idoso desconhecido, misturava-se com os comentários inflamados nas redes sociais. Algo nele havia mudado desde aquele encontro. O engenheiro, acostumado a cálculos e projetos de concreto, agora se via obcecado por histórias humanas. No dia seguinte, decidiu investigar. Abriu o notebook em seu escritório, digitou Idosos Anjos Anônimos Praça e encontrou dezenas de links.
Alguns portais locais já haviam publicado a cena. Mas em meio às matérias emocionadas, Henrique encontrou algo que destoava. Uma manchete chamava sua atenção. Casal de idosos causa preocupação. Confundem-se com benfeitores, mas vivem como pedintes. Ele clicou. O texto descrevia Dolores e Osvaldo como desorientados, afirmando que circulavam pela cidade em situação precária, confundindo as pessoas com gestos teatrais. A matéria insinuava que sofriam de problemas mentais e viviam à custa da caridade. Henrique franziu a testa. Isso não faz sentido, continuou a busca. Em arquivos mais antigos de um jornal comunitário, encontrou outra narrativa, bem diferente. Ali, havia fotos em preto e branco. Dolores sorridente ao lado de crianças uniformizadas, Osvaldo cortando a fita de inauguração de uma pequena escola rural. O título da reportagem era claro. Casal dedica décadas à educação de crianças carentes na região. Henrique se inclinou para a tela intrigado. Na legenda, lia-se que Osvaldo e Dolores haviam fundado ao menos 3 escolas comunitárias nos anos 70, além de ajudarem a financiar a construção de um posto de saúde. A cada clique, Henrique mergulhava mais fundo. Artigos antigos falavam deles como heróis discretos, filantropos silenciosos. Mas, em contraste, as matérias recentes pintavam-nos como fardos sociais, confundidos, abandonados. Algo estava errado. Como 2 imagens tão opostas podiam coexistir. No fim da tarde, Henrique saiu para buscar informações diretamente na cidade. Conversou com comerciantes antigos. Alguns se lembravam do casal com carinho. Dona Dolores sempre vinha aqui comprar cadernos para as crianças da escola, contou uma senhora de cabelos grisalhos atrás do balcão. Ela dizia que nenhum aluno podia começar o ano sem material. Outro, dono de uma mercearia, recordou. Seu Osvaldo ajudava a construir casas de madeira nos bairros mais pobres. Tinha sempre martelo na mão, mas também houve quem reagisse com desdém. Ah, esses 2 estão caducos, vivem se metendo onde não são chamados. Um peso para a cidade, murmurou um homem de terno mal ajustado na fila de um cartório. Henrique percebeu o conflito de percepções. Para alguns, eram heróis esquecidos. Para outros, apenas estorvo. À noite, de volta à sua casa, Henrique encontrou Dolores no jardim. Ela estava sozinha, olhando para o céu, como se conversasse com as estrelas. Ele se aproximou devagar. Está se sentindo bem, Dona Dolores? Ela sorriu suavemente. O ar da noite me faz lembrar de quando levávamos as crianças da escola para acampar. Elas olhavam as estrelas e diziam que queriam tocá-las. Henrique a observava, encantado com a forma como cada frase dela parecia carregada de história. Então, de repente, Dolores começou a cantar, a mesma melodia suave da noite anterior. O tom frágil, porém afinado, preenchia o ar. Henrique sentiu o coração apertar. A lembrança da mãe voltou com força. Ele quase podia vê-la sentada à beira de sua cama, balançando a cabeça no mesmo ritmo, embalando-o contra os medos da infância. Minha mãe, murmurou com os olhos marejados. Ela cantava exatamente isso. Dolores interrompeu o canto e olhou para ele com ternura. Canções não morrem, Henrique. Elas viajam de geração em geração como sementes ao vento. A frase ecoou dentro dele. Não era apenas coincidência. Aquela mulher parecia carregar uma parte do seu passado, um elo invisível que o prendia a ela e a Osvaldo. Do lado de dentro da casa, Osvaldo observava a cena pela janela. O velho permanecia imóvel, a mala no colo, as mãos firmes sobre o couro gasto. Seus olhos endurecidos revelavam um conflito mudo. Henrique, sem perceber, sentiu que estava cada vez mais envolvido. A cada descoberta, a cada gesto, tinha a impressão de que não era ele quem escolhia se aproximar. Era como se estivesse sendo conduzido, passo a passo, para dentro da vida misteriosa daquele casal. E no fundo do coração, sabia, aquele era apenas o começo.
A tarde descia pesada sobre a cidade quando Henrique, navegando pelos sites locais em busca de mais informações, encontrou um nome repetido em várias matérias difamatórias sobre Osvaldo e Dolores: Renato Tavares. Advogado renomado, especialista em direito empresarial, dono de um currículo impecável e colunas regulares em jornais de grande circulação. Um homem de aparência polida, sempre de terno sob medida, gravata perfeitamente alinhada e um sorriso treinado para câmeras. Mas por trás das linhas elogiosas dos perfis profissionais, Henrique notava algo estranho. Quase todas as matérias que atacavam Dolores e Osvaldo citavam declarações do próprio filho. Meus pais já não são lúcidos, vivem em delírios, confundem fatos do passado com o presente, dizia em uma entrevista gravada. É triste, mas se recusam a aceitar cuidados profissionais. Preferem vagar expostos, constrangendo a família, afirmava em outra. Henrique fechou o notebook com força. A sensação de indignação lhe queimava o peito. Era revoltante. Aqueles dois idosos, que ele vira com os próprios olhos cuidando de um estranho na praça, estavam sendo descritos como um peso vergonhoso. E pelo próprio sangue. Naquela noite, sentado à mesa de jantar, Henrique resolveu tocar no assunto. Dolores comia devagar, apoiando o garfo, como se cada movimento exigisse esforço. Osvaldo, como sempre, mantinha a mala próxima, calado, olhos baixos. Preciso perguntar... Henrique iniciou hesitante. Renato, ele é mesmo o filho de vocês? O nome caiu como uma pedra no silêncio. Dolores parou de mastigar. Osvaldo ergueu os olhos lentamente, duros como ferro. Sim, respondeu Dolores com a voz frágil. Nosso único filho. Henrique respirou fundo. Então é ele quem tem alimentado a imprensa contra vocês. Ela fechou os olhos por um instante, como se a frase fosse uma faca em sua pele. Ele tem vergonha de nós, diz que estragamos a imagem dele, que o prendemos ao passado. A voz vacilou. Dolores pousou o garfo no prato e enxugou discretamente uma lágrima. Mas por quê? Questionou Henrique, incapaz de esconder a indignação. Vocês ajudaram tantas pessoas. O que há de vergonhoso nisso? Dolores não respondeu de imediato. Parecia procurar palavras que não existiam. Finalmente murmurou. O mundo dele não tem espaço para a bondade desinteressada. Osvaldo manteve-se em silêncio. Mas Henrique percebeu o maxilar do velho rígido, os dedos apertando a borda da mala com força. Aquele silêncio dizia mais que qualquer palavra. Dor e orgulho feridos em proporções iguais. Dias depois, Henrique testemunhou o impacto direto dessa rejeição. Uma reportagem ao vivo, em um telejornal local, estampava o rosto de Renato, impecavelmente vestido, ao lado de jornalistas. É constrangedor para mim e para minha família, dizia ele com voz firme. Meus pais recusam auxílio, insistem em viver como errantes, expostos a situações humilhantes. Eu já tentei interná-los para tratamento, mas eles se rebelaram. Henrique desligou a TV com raiva. A forma calculada como Renato distorcia a narrativa o deixava nauseado. Não havia sequer sombra de empatia em sua fala. Apenas autopreservação e imagem pública. Naquela noite, ao sentar-se com Dolores no jardim, ele tentou novamente entender. Dona Dolores, como um filho pode rejeitar os pais assim? Ela olhou para o horizonte, os olhos perdidos. O sucesso pode cegar, Henrique. Renato sempre quis ser aceito por gente importante, gente que nunca se importou conosco. Ele acredita que nossa simplicidade é um fardo para sua reputação. Mas o que ele não vê... Henrique insistiu. É que o verdadeiro valor está no que vocês construíram, no impacto que tiveram. Dolores sorriu triste. Para ele isso nunca foi suficiente. Mais tarde, sozinho em seu quarto, Henrique não conseguiu evitar o dilema moral que o consumia. Como alguém poderia destruir a reputação dos próprios pais apenas para preservar um nome? A pergunta ecoava dentro dele como uma acusação indireta. O engenheiro, que sempre colocara o trabalho e a carreira acima de tudo,
Começou a se perguntar até que ponto a ambição pode custar os laços mais sagrados. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu medo. Medo de que o mundo em que vivia fosse, na verdade, tão frio quanto o de Renato. Na sala de hóspedes, Dolores chorava em silêncio. Osvaldo permanecia sentado à beira da cama, com a mala entre as mãos, fixando o vazio. Ele não disse nada, não consolou. Mas o tremor em seus dedos revelava que sua dor não era menor que a dela. Era apenas um silêncio endurecido, a forma que escolhera para sobreviver. E Henrique, do outro lado da casa, compreendia cada vez mais. Renato não era apenas um filho ingrato. Era a sombra que ameaçava engolir tudo o que restava de dignidade àquele casal. A chuva caía fina naquela noite, tamborilando contra as amplas janelas de vidro da casa de Henrique. O engenheiro percorria a sala em passos inquietos, o olhar sempre voltando para o canto onde Osvaldo permanecia sentado, imóvel, a mala de couro repousando sob suas mãos como uma extensão do próprio corpo. Dolores, cansada, havia se recolhido cedo, mas Osvaldo, mesmo exausto, não arredava pé da sala. O silêncio entre os dois homens era denso, quase hostil. Henrique sabia que insistir era arriscado, mas a curiosidade já o corroía por dentro. Seu Osvaldo, começou devagar. Eu não quero ser invasivo, mas essa mala, ela guarda algo muito importante, não é? O velho ergueu os olhos. Havia neles um brilho duro, mas também um cansaço profundo. Ficaram em silêncio por longos segundos, até que, com um suspiro pesado, Osvaldo falou. Esta mala carrega tudo o que somos. Henrique não respondeu, apenas aguardou. O velho, enfim, afrouxou os dedos. A trava de metal, enferrujada pelo tempo, gemeu ao ser aberta. Henrique conteve a respiração. A mala, que até então parecia apenas um objeto ordinário, revelava-se um cofre de memórias. Dentro, o passado dormia em papéis amarelados, fotos em preto e branco e lembranças cuidadosamente guardadas. Havia recortes de jornais antigos estampando manchetes como Nova escola comunitária é inaugurada. Casal doa terreno para posto de saúde. Havia diplomas de honra ao mérito, certificados de agradecimento assinados por prefeitos, diretores, professores. Henrique tocou em uma fotografia. Nela, crianças sorridentes, uniformizadas, erguiam cadernos novos. Ao fundo, uma jovem Dolores, de olhar orgulhoso, segurava a tesoura para cortar a fita inaugural. Ao lado dela, Osvaldo, mais jovem, robusto, segurava um martelo como símbolo da obra. O engenheiro engoliu em seco. Cada documento, cada imagem, desmontava a versão maldosa que vira nas manchetes recentes. Entre os papéis, encontrou uma chave metálica antiga, presa a um laço de fita azul já desbotado. O que é isso? Perguntou curioso. Osvaldo respirou fundo. A chave da primeira escola que construímos. Foi entregue a nós como símbolo. Guardamos como quem guarda um filho. Henrique assegurou com reverência. Não era apenas ferro, era memória solidificada. Continuou folheando os papéis até que um envelope pequeno, dobrado várias vezes, caiu no chão. Henrique o apanhou. A letra infantil rabiscada na frente fez seu coração disparar. Ele abriu devagar. Dentro havia uma folha amarelada, escrita com traços trêmulos, mas reconhecíveis. Uma carta. Obrigado, tia Dolores e tio Osvaldo, por ajudarem a mamãe quando ela ficou doente. Eu nunca vou esquecer o leite quente que me deram e as histórias que contaram para eu não ter medo. Quero crescer e ser engenheiro, igual aos homens que constroem coisas para os outros. Assinatura no fim. Henrique, 7 anos. O engenheiro ficou paralisado. A respiração falhou. Seus olhos percorreram cada palavra, a mente voltando em flashes desconexos à infância. A doença da mãe, as noites de incerteza, a presença de 2 rostos bondosos que agora reconhecia. As mãos tremeram. Meu Deus, fui eu quem escreveu isso. Osvaldo observava em silêncio.
Dolores, atraída pela luz na sala, aproximou-se devagar e pousou a mão no ombro de Henrique. Você era um menino frágil, com medo de perder a mãe. Nós apenas fizemos o que podíamos. Henrique fechou os olhos. Lágrimas contidas escaparam, queimando-lhe o rosto. Então, vocês já faziam parte da minha vida muito antes de eu saber. Dolores assentiu, com um sorriso doce e cansado. O destino tem formas misteriosas de nos reencontrar. Henrique encostou-se na cadeira, a carta ainda nas mãos. O coração batia descompassado. Não era mais apenas um enigma sobre um casal desconhecido. Era a revelação de um elo perdido, uma dívida de gratidão que ele jamais poderia pagar. O engenheiro olhou para Osvaldo, que permanecia rígido, mas com os olhos marejados. Pela primeira vez, o velho parecia deixar que a emoção transbordasse. Agora você entende por que não soltamos essa mala, murmurou ele. Henrique assentiu em silêncio. A chuva cessara. A casa mergulhava em um silêncio quebrado apenas pelo som suave do vento lá fora. No centro da sala, a mala aberta brilhava sob a luz fraca, espalhando sobre a mesa o testemunho de uma vida inteira dedicada a outros. Henrique fechou a carta com cuidado, colocou-a de volta no envelope e apoiou as mãos sobre os papéis, como quem selava um pacto invisível. E ali, em meio àquela avalanche de lembranças, entendeu que sua vida acabara de se entrelaçar definitivamente à de Osvaldo e Dolores. Não havia mais retorno. Renato Tavares descobriu pelos jornais o que mais temia. Seus pais voltavam a aparecer em manchetes, agora não como peso ou vergonha, mas como personagens de uma história viral. O vídeo da praça circulava nas redes com títulos como Casal de Idosos Salva Desconhecido e Anjos Anônimos. A fúria subiu-lhe ao rosto. O telefone não parava de tocar. Clientes, colegas, até um dos sogros. A mesma frase repetida: resolva isso antes que manche seu nome. Renato trincou os dentes. Eles não vão me arrastar para o ridículo de novo. No dia seguinte, a ofensiva começou. Escritórios de advocacia receberam petições rápidas, bem redigidas, assinadas em seu nome. Ele movia processos para declarar Dolores e Osvaldo legalmente incapazes, alegando fragilidade mental e risco à própria segurança. Ao mesmo tempo, enviava requerimentos para internação compulsória em uma clínica privada. Na imprensa, os contatos bem posicionados faziam o trabalho sujo. Manchetes surgiam em portais de notícia. Casal de idosos em estado de confusão é explorado por estranho milionário. Engenheiro pode estar manipulando anciãos vulneráveis. As palavras eram calculadas. A história se invertia. Henrique agora aparecia como aproveitador e os pais de Renato como velhos delirantes. Henrique soube da primeira investida pelo telefone de um colega advogado, amigo de longa data. Estão movendo ação contra o casal, Henrique. Internação forçada. O pedido já está tramitando. O engenheiro quase deixou o celular cair. Isso é um absurdo. Eles estão lúcidos. Muito mais do que querem fazer parecer. Eu sei. Mas a mídia já está preparando o terreno. Prepare-se para ataques. Naquela noite, a televisão repetia trechos da entrevista de Renato. Eu amo meus pais, mas não posso mais permitir que se exponham dessa maneira. Eles não estão bem, precisam de cuidados. E esse senhor Henrique, por mais boas intenções que tenha, não tem condições de assumir responsabilidade sobre eles. Henrique desligou a TV com raiva. Dolores, sentada ao lado, apertava um lenço contra o rosto. Seus olhos marejados denunciavam a dor. Ele fala como se fôssemos fantasmas sem memória, sussurrou. Henrique tentou consolá-la. Dona Dolores, a verdade sempre encontra um caminho. Ela sorriu triste. Verdade sem voz é só silêncio, Henrique. Osvaldo permaneceu calado como sempre. Mas o punho fechado sobre a mala denunciava a tempestade por trás de seu rosto impassível. No dia seguinte, a guerra se espalhou nas ruas e nas redes. Comentários se dividiam. Esse advogado está certo,
Os velhos parecem perdidos. Não, vi com meus próprios olhos. Eles ajudaram um idoso na praça. São bons. Quem é esse Henrique? O que ele ganha com isso? Eles já foram grandes, mas agora precisam de ajuda. Henrique lia e relia as mensagens. O mundo digital transformava pessoas em juízes instantâneos, e a verdade parecia ser apenas questão de quem gritava mais alto. Foi nesse clima de tensão que a primeira tentativa direta aconteceu. Uma van escura parou diante da casa de Henrique no meio da tarde. 2 homens de jaleco, acompanhados por um oficial de justiça, apresentaram documentos. Estamos aqui para conduzir os senhores Osvaldo e Dolores Tavares a uma clínica de repouso, por ordem judicial. Henrique bloqueou a entrada. Eles não vão a lugar nenhum. A discussão se acalorou. Dolores tremia, agarrada ao braço de Henrique. Osvaldo ergueu-se, mala contra o peito, e encarou os homens com fúria silenciosa. Henrique exigiu tempo para recorrer. Vou contestar essa ordem. Eles não são incapazes. Relutantes, os agentes recuaram, mas o aviso foi claro. Voltaremos. A notícia da tentativa de internação espalhou-se rápido. Portais publicaram versões contraditórias. Alguns diziam que Henrique sequestrava os idosos. Outros o pintavam como herói resistindo a um sistema injusto. O público estava dividido e Renato, em seu escritório luxuoso, assistia satisfeito ao espetáculo que ele mesmo orquestrara. Naquela noite, Henrique sentou-se com o casal na sala iluminada apenas por uma lâmpada suave. Eles vão insistir. Precisamos nos preparar. Dolores chorava em silêncio. Osvaldo, ainda mais endurecido, apenas disse: que venham. Henrique o encarou. Não vou deixar que tirem de vocês a dignidade que construíram. E ali, sob o peso da perseguição crescente, o engenheiro percebeu que já não estava apenas ajudando 2 idosos à beira da estrada. Estava lutando contra uma máquina de poder, imagem e mentira. O cerco de Renato havia começado. Henrique amanheceu com os olhos pesados, resultado de uma noite quase em claro. O ataque de Renato ainda ecoava dentro dele. Não bastava mais oferecer abrigo e alimento a Dolores e Osvaldo. Agora estava claro. Se não agisse, eles seriam engolidos por uma narrativa falsa, sufocados sob carimbos de processos, laudos forjados e manchetes manipuladas. A verdade estava na mala, sim, mas papéis, fotos e diplomas, por mais valiosos que fossem, ainda não respiravam. A imprensa chamaria de arquivos velhos, documentos frágeis. O que faltava eram vozes, rostos vivos, pessoas de carne e osso que tivessem sentido na pele a bondade daquele casal. Com essa decisão pulsando no peito, pegou o carro ao amanhecer. A estrada o levou até um bairro periférico, de ruas estreitas, ladeadas por casas simples, algumas ainda com tijolos expostos. O destino era a antiga escola comunitária Aurora, cujo nome ele havia encontrado em um recorte amarelado dentro da mala. Ao chegar, estacionou diante de um portão enferrujado. O letreiro sobre a fachada, desbotado pelo tempo, ainda exibia em letras quase apagadas: Escola Comunitária Aurora. Henrique atravessou o portão rangente. As paredes externas estavam descascadas. Algumas rachaduras cortavam o reboco, mas a estrutura permanecia firme, como se a obstinação de quem a erguera a mantivesse de pé. Crianças brincavam no pátio, seus risos ecoando pelo ar. Na secretaria, uma senhora de meia-idade, de óculos redondos, recebeu-o. Posso ajudar? Sou Henrique. Estou pesquisando sobre os fundadores desta escola, Osvaldo e Dolores Tavares. Os olhos dela se iluminaram por um instante. Ah, sim. Eu era aluna aqui quando eles dirigiam a escola. Sorriu, lembrando. Eles nos tratavam como filhos. Sem eles, muitos de nós não teríamos aprendido sequer a ler. Henrique sentiu o coração aquecer. Então pode falar sobre isso, publicamente? A expressão dela mudou. O sorriso cedeu lugar à tensão. Falar contra o doutor Renato?
Baixou a voz. Ele é influente demais. Se eu me expuser, posso perder o emprego. Henrique engoliu a frustração. Mas vocês devem a eles a própria existência desta escola. Ela desviou o olhar. Sim, mas devo também à minha família a segurança de não enfrentar gente poderosa. Me desculpe. Henrique saiu da escola com passos pesados. O pátio ainda ressoava com gargalhadas de crianças. Aquela cena lhe cortava o peito. A prova viva de que o legado de Dolores e Osvaldo sobrevivia, mas aprisionado em bocas que não ousavam falar. Seguiu, então, até um hospital comunitário, construído em outro bairro humilde. O nome no letreiro correspondia a outro recorte da mala: Posto de Saúde São Gabriel. Lá encontrou o Dr. Martins, médico de meia-idade, jaleco manchado de pressa. Quando ouviu o nome de Dolores, abriu um sorriso nostálgico. Dona Dolores, ela costumava trazer sopa para nós, meninos órfãos do abrigo. Era como mãe para todos. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Henrique se inclinou, esperançoso. Doutor, então pode testemunhar. Sua história pode limpar o nome deles. O sorriso do médico desfez-se lentamente. Henrique, você não entende. Renato controla a imprensa, tem amigos em todos os conselhos. Se eu aparecer na televisão defendendo o casal, minha carreira acaba. Tenho filhos para sustentar. Mas... Henrique insistiu, incrédulo. Você deve sua vida a eles. O médico suspirou, os olhos marejados. Devo sim, mas devo também à minha família a proteção de não ser esmagado por quem tem poder. E virou-se, encerrando a conversa. Nos dias seguintes, Henrique repetiu a busca. Visitou bairros distantes, bateu em portas, percorreu corredores de escolas, consultórios, casas humildes. Encontrou ex-alunos que se tornaram professores. Foi Dona Dolores quem me ensinou as primeiras letras, disse um homem grisalho, segurando uma pilha de cadernos. Mas, por favor, não peça para eu falar em público. Já vi o que Renato faz com quem o enfrenta. Conheceu uma enfermeira que vivera em um orfanato fundado pelo casal. Ela chorou ao recordar. Quando eu era pequena, ninguém me queria. Foi Dona Dolores quem me acolheu, quem me deu roupa limpa e caderno novo. Mas se eu falar agora, perco meu emprego no hospital. Renato é cliente dos meus patrões. E ainda um engenheiro, ex-bolsista que lembrava do incentivo de Osvaldo. Ele me emprestou livros, me convenceu a não desistir. Mas não posso me expor. Tenho contratos em andamento e Renato é consultor jurídico da empresa. Cada encontro era como abrir uma janela para o passado e vê-lo se fechar em silêncio logo em seguida. Henrique anotava nomes, histórias, detalhes, mas todos o pediam a mesma coisa. Não use meu nome, não me cite, eu não posso me envolver. Voltava para casa todas as noites com os olhos cansados e o coração apertado. Cada história que escutava era uma centelha de verdade abafada. Numa dessas noites, Dolores o esperava na sala, sentada com as mãos no colo. Encontrou alguém disposto a falar? Perguntou com voz suave. Henrique balançou a cabeça. Todos lembram de vocês com amor, mas todos têm medo de Renato. Ela baixou os olhos. Não os culpe. Nem todos nasceram para enfrentar gigantes. Osvaldo, sentado ao lado com a mala no colo, permaneceu calado. Apenas seus dedos apertados sobre o couro gasto denunciavam a revolta que guardava. Henrique, porém, não se conteve. Como lutar contra um inimigo que controla tudo? Se ninguém falar, o silêncio vai engolir vocês. Dolores pousou a mão sobre a dele. A verdade é paciente. Às vezes, basta uma faísca para incendiar o silêncio. Mais tarde, sozinho em seu escritório, Henrique espalhou sobre a mesa os papéis da mala. Fotos de escolas, diplomas de agradecimento, cartas escritas por crianças e famílias. A cada imagem, o contraste aumentava. Um casal que construiu futuro para tantos, agora pintado como fardo social. Ele apoiou a testa nas mãos.
A raiva o consumia, mas junto dela crescia a determinação. Na penumbra da casa, a voz de Dolores voltou a ecoar do quarto, suave, entoando a mesma canção antiga. Henrique fechou os olhos e deixou que a melodia o atravessasse. Cada nota parecia um lembrete. A história ainda estava viva, apenas abafada. E ali, no silêncio pesado da madrugada, o engenheiro prometeu a si mesmo: não descansaria enquanto não encontrasse alguém disposto a romper o medo e devolver voz ao legado silenciado de Osvaldo e Dolores. A manhã começou com um silêncio estranho na casa. O ar carregava uma tensão invisível, como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer. Henrique acordou cedo, tomou café às pressas e seguiu direto para o escritório. Na noite anterior, havia separado os documentos mais importantes para revisá-los com os advogados. Sentia-se confiante. A mala guardava não apenas lembranças, mas também provas sólidas da grandeza de Osvaldo e Dolores. Entre elas, uma peça fundamental: a ata de doação de um terreno à prefeitura, registrada décadas atrás. Era o documento que derrubaria qualquer acusação de que o casal vivia de delírios ou memórias inventadas. Mas ao abrir a pasta onde havia guardado os arquivos, encontrou apenas o vazio. O coração disparou, revistou cada gaveta, espalhou folhas sobre a mesa, checou envelopes. Voltou à mala, que permanecia fechada sobre a estante, e revirou cada recorte, cada diploma, cada carta. A ata não estava lá. O suor brotou na testa. O silêncio do escritório, antes um aliado da concentração, agora parecia zombar dele. Não, não pode ter sumido, sussurrou, com a respiração acelerada. Saiu apressado em direção à sala. Dolores estava regando plantas próximas à janela, enquanto Osvaldo permanecia sentado no sofá, a mala sobre os joelhos como sempre. "Dona Dolores!" chamou quase ofegante. "A senhora lembra da ata de doação? Aquela assinada pela prefeitura?" Ela pousou lentamente o regador, o olhar preocupado. "Claro que lembro. Era um dos papéis mais importantes. Guardei na mala com todo cuidado." Henrique balançou a cabeça, a voz embargada. "Não está mais lá." Por um instante, o silêncio caiu como pedra. Dolores levou a mão ao peito, pálida. "Como assim não está? Eu mesma vi quando guardamos." Henrique correu até a mala e a abriu diante deles, espalhando os documentos sobre a mesa da sala. Diplomas, recortes, cartas. Mas não a ata. Osvaldo levantou-se num pulo, os olhos faiscando. Eu disse que não devíamos confiar em ninguém." A voz saiu mais alta do que de costume. "Alguém mexeu no que é nosso." Henrique tentou manter a calma. "Mas quem teria feito isso?" Dolores olhou para o marido, buscando esperança, mas o velho encarou Henrique com um olhar duro, sem hesitar. "Renato." A palavra caiu como sentença. "Não!" Dolores murmurou, a voz quebrada. "Ele não faria isso." Osvaldo deu um murro na mesa, fazendo os papéis tremerem. "Ele já nos roubou tudo, a dignidade, a paz. Agora quer apagar nossa história." Dolores começou a chorar em silêncio, apertando o lenço contra os olhos. Henrique acionou a cozinheira Dona Neuza, os seguranças da casa, revisou o sistema de câmeras. Nada. Nenhum registro de intrusos, nenhuma imagem suspeita. Era como se o documento tivesse evaporado. De volta ao escritório, Henrique desmoronou na cadeira. Isso é impossível. Não tinha como desaparecer assim. Dolores entrou devagar, ainda com os olhos vermelhos. "Henrique, sem esse papel, o que vai ser de nós?" Ele respirou fundo, tentando buscar palavras. Era a prova mais forte que tínhamos. "Os outros documentos são importantes, mas podem dizer que são cartas pessoais, recortes velhos." Essa ata era oficial. Ela desabou na poltrona em frente, murmurando quase para si mesma. "Eles vão nos internar. Vão dizer que inventamos tudo." Henrique sentiu o estômago se revirar. Tentou passar confiança, mas sua própria voz vacilou. Eu vou encontrar outra saída." Horas depois,
Um de seus advogados ligou. A conversa foi curta, mas arrasadora. Henrique, preciso ser sincero. Sem a ata, nossa defesa fica frágil. Os juízes se apegam ao que é oficial. A internação nesse cenário é quase certa. Isso é injustiça. Henrique explodiu. Injustiça descarada. Do outro lado da linha, o advogado suspirou. A justiça nem sempre é sobre verdade, é sobre força. E Renato tem muita. Henrique desligou o telefone com raiva. Mas a verdade é que as palavras ficaram martelando em sua cabeça. Naquela noite, a casa parecia mais silenciosa que nunca. Dolores estava no jardim, olhando para o céu estrelado, como se buscasse respostas entre constelações distantes. Osvaldo rondava a sala, a mala firmemente agarrada contra o peito, andando em círculos como uma fera enjaulada. Henrique isolou-se no escritório. A mesa vazia, onde antes repousava a ata, parecia zombar dele. O engenheiro, que sempre acreditara no poder dos fatos, agora experimentava a amargura da impotência. Pegou a carta infantil que encontrara dias antes, a que ele mesmo havia escrito aos 7 anos. Leu e releu cada palavra rabiscada com caligrafia trêmula. As lágrimas escorreram. Aquilo era prova viva de um vínculo, mas não era suficiente para convencer um tribunal cego. O peso da derrota o esmagava. Pela primeira vez desde que resgatara Dolores e Osvaldo da estrada, Henrique começou a perder a esperança. E naquele silêncio pesado, parecia que a casa toda murmurava um aviso. Renato estava um passo à frente. O clima na casa permanecia sufocante desde o desaparecimento da ata. Henrique andava de um lado para o outro no escritório, a carta infantil ainda sobre a mesa, como se fosse o último fio de esperança. Dolores rezava em silêncio no jardim, enquanto Osvaldo permanecia imóvel no sofá, abraçado à mala, como a um escudo contra o mundo. Foi nesse ambiente de desespero que a campainha tocou. Henrique se apressou até a porta. Do lado de fora, um jovem de cerca de 20 anos, mochila nas costas, semblante nervoso, aguardava. O engenheiro estranhou. Não o conhecia. "O senhor é Henrique?" perguntou o rapaz com a voz trêmula. "Sim. Quem é você?" O jovem respirou fundo. "Meu nome é Lucas. Sou neto de Osvaldo e Dolores." O silêncio pesou por um instante. Henrique analisou aquele rosto. Havia nele traços inconfundíveis de Dolores. Os olhos escuros, o formato do queixo. "Entre, por favor", disse surpreso. Lucas entrou devagar, olhando ao redor como quem pisa em território proibido. Ao ver os avós na sala, congelou. Dolores levou a mão à boca, lágrimas imediatas nos olhos. "Lucas", murmurou a voz embargada. Ele largou a mochila no chão e correu até ela, abraçando-a com força. Dolores soluçava, acariciando-lhe os cabelos, como se quisesse recuperar anos roubados. Osvaldo observava em silêncio, o rosto duro começando a se desfazer. Finalmente, deixou a mala de lado e abriu os braços. Lucas o abraçou também, emocionado. "Eu devia ter vindo antes", disse o rapaz com lágrimas. "Pai sempre me disse que vocês estavam confusos, que não era bom eu me aproximar, mas eu nunca acreditei totalmente. E agora, não consegui mais ficar longe." Dolores segurava o rosto do neto com as 2 mãos. "Não importa, meu filho. O que importa é que você está aqui." Minutos depois, já mais calmo, Lucas abriu a mochila. De dentro, retirou um caderno grosso de capa azul desbotada. Estava gasto, com folhas amareladas pelo tempo. "Trouxe isso para vocês", estendeu o objeto. "Guardei comigo desde criança." Dolores arregalou os olhos. "O meu caderno de músicas." Ela abriu, tocando as páginas com mãos trêmulas. Letras escritas à mão enchiam as folhas. Canções populares, hinos antigos, versos que Dolores costumava ensinar às crianças. Ao lado das letras havia anotações de datas, dedicatórias e até comentários pessoais. Apresentação no orfanato,
1998. Cantado com a turma da escola Aurora, 2002. Cada página era prova viva de sua lucidez ao longo dos anos. Henrique inclinou-se folheando com reverência. Isso é incrível. Não são apenas músicas. É um registro detalhado da trajetória dela. Datas, locais, pessoas. Lucas assentiu. Quando eu era pequeno, a vovó me ensinava essas canções. Escrevia no caderno para não esquecer. Quando o pai começou a afastar-me dela, escondi o caderno. Nunca tive coragem de jogar fora. Hoje senti que era hora de devolver. Dolores não conseguia conter as lágrimas. Pensei que tinha se perdido. Este caderno é parte de mim. Henrique olhou para ela com seriedade. Dona Dolores, este caderno é mais do que lembrança, é prova. Nenhuma pessoa em confusão mental seria capaz de registrar tantos detalhes com tanta clareza. Cada página é um testemunho. Osvaldo assentiu, emocionado. Renato não contava com isso. Naquela noite, reunidos em torno da mesa, Henrique analisou o caderno minuciosamente. Havia letras tremidas em algumas páginas, mas sempre acompanhadas de datas, nomes de crianças, locais de apresentações, até pequenas anotações sobre arranjos musicais. Era impossível não ver ali um diário consciente, contínuo, atravessando décadas. Isso pode virar a arma que precisamos, disse Henrique determinado. Renato espalhou que vocês estavam delirando há anos, mas aqui está a prova de que não. Lucas encarou o avô firme. Eu sei que pai vai odiar que eu esteja aqui, mas não aguentava mais vê-lo mentir. Ele pode ser meu pai, mas vocês são minha raiz. Osvaldo colocou a mão no ombro do neto. Você fez o que era certo, e só isso já vale mais que qualquer herança. Dolores, ainda folheando o caderno, começou a cantarolar uma das músicas escritas ali. A voz, embora frágil, encheu a sala de ternura. Lucas acompanhou em voz baixa, lembrando da infância. Henrique fechou os olhos. Era novamente a canção que o conectava à própria mãe. O som unia gerações. Era como se o passado, o presente e o futuro se encontrassem naquele momento. E pela primeira vez em dias, Henrique sentiu que a esperança renascia. O desaparecimento da ata ainda doía como uma ferida aberta, mas agora havia uma nova chama. O caderno de músicas de Dolores era mais que um objeto. Era uma história escrita à mão, um registro impossível de falsificar. E naquele instante, Henrique percebeu. Talvez o inimigo fosse poderoso, mas a memória, quando se recusa a morrer, podia ser ainda mais forte. O sol daquela manhã parecia mais pesado que o normal. Desde cedo, repórteres se aglomeravam diante do Fórum Central. Câmeras, microfones e flashes criavam um corredor sufocante para quem ousasse atravessar. O caso de Osvaldo e Dolores Tavares havia ultrapassado os limites da cidade. Agora era pauta nacional. As manchetes variavam. Família dividida vai ao tribunal. Filho contra pais idosos. Milionário acusado de manipular casal frágil. Quem fala a verdade? O advogado de sucesso ou os anjos anônimos da praça? Henrique ajudou Dolores a descer do carro. Ela se apoiava em seu braço, os olhos baixos, assustada com o mar de câmeras. Osvaldo, firme, segurava a mala contra o peito como sempre. Lucas caminhava ao lado, carregando o caderno azul de músicas. Do outro lado, Renato desceu de um carro preto blindado. Terno impecável, gravata vermelha, sorriso treinado para as lentes. Saudou os jornalistas como se fosse protagonista de um espetáculo. Vim apenas proteger meus pais, declarou. Eles não sabem o que fazem. Sou o único que pensa no bem deles. O contraste entre os dois lados era gritante. Dentro da sala de audiência, o ambiente era sufocante. O juiz presidia a sessão com expressão séria. As câmeras transmitiam ao vivo para todo o país. Milhares acompanhavam em tempo real pelas redes sociais. Renato abriu os trabalhos com a eloquência de sempre. Excelência, meus pais vivem em estado de confusão mental.
confundem datas, inventam histórias. Este homem, Henrique, aproveitou-se deles, explorando sua fragilidade para se promover. O que pedimos é simples: proteção, internação em clínica especializada. As palavras ecoaram e por um momento o silêncio pesou, mas Henrique logo se levantou. Excelência, com todo respeito, o que vimos até agora foi uma tentativa de apagar uma vida inteira de dedicação ao próximo. Osvaldo e Dolores não são confusos. São construtores de escolas, hospitais, lares. A história deles está documentada e está viva em milhares de pessoas. Renato sorriu com desdém. Histórias bonitas, sem provas. Folhas amareladas não salvam ninguém, Sr. Henrique. O juiz pediu que as testemunhas fossem chamadas. A princípio, apenas 2 nomes estavam listados. Mas algo inesperado começou a acontecer. Uma mulher de meia idade levantou-se do fundo da sala. Excelência, não estava na lista, mas eu preciso falar. Fui aluna da Escola Aurora. Se não fosse Dona Dolores, eu ainda estaria analfabeta. O juiz permitiu. A mulher chorou ao relatar como Dolores a ensinara a ler à luz de lamparina. Logo depois, um homem de jaleco levantou-se. Sou médico. Cresci no orfanato fundado por eles. Hoje salvo vidas porque eles salvaram a minha infância. O juiz, surpreso, novamente permitiu. E assim, um a um, começaram a surgir vozes espontâneas. Um professor, uma enfermeira, um engenheiro. Pessoas comuns, mas com histórias poderosas. Cada depoimento arrancava lágrimas. O público nas galerias chorava, vibrava, aplaudia, mesmo contra as ordens do juiz. Renato tentava manter a pose, mas a arrogância cedia diante da avalanche de testemunhos. Excelência, isso é um espetáculo emocional, não uma audiência, protestou. Mas a maré já havia virado. Lucas levantou-se segurando o caderno azul. Este é o caderno de músicas da minha avó, guardado desde minha infância. Nele há datas, locais, registros claros de cada atividade que ela fez. Não há confusão mental aqui, apenas memória e dedicação. O juiz examinou as páginas. As câmeras capturaram um momento em close. O país inteiro pôde ver as anotações manuscritas, as canções, as datas. Dolores, emocionada, começou a cantar uma das músicas baixinho. A melodia ecoou na sala. As pessoas se levantaram, algumas cantando junto. Era impossível não se comover. A audiência, que deveria ser um processo frio e jurídico, transformou-se em catarse coletiva. Cada depoimento era compartilhado nas redes em tempo real. Milhões assistiam e comentavam: estou chorando com essa história. Que vergonha desse filho. Esses idosos são heróis, não doentes. Renato, que entrara confiante, agora suava. Sua imagem, cuidadosamente construída ao longo dos anos, desmoronava diante das câmeras. Quando o juiz encerrou a sessão, a conclusão era clara. A verdade havia encontrado voz. A cidade inteira, e agora o país, conhecia a história de Osvaldo e Dolores não como delírio, mas como legado. Do lado de fora, o público aguardava. Ao ver o casal sair, uma multidão começou a aplaudir. Não eram mais figuras esquecidas à beira da estrada, eram símbolos vivos de esperança. Henrique, ao lado deles, sentiu que presenciava não apenas uma vitória jurídica, mas um momento histórico. E pela primeira vez percebeu que a luta contra Renato estava chegando a um ponto de não retorno. O tribunal ainda estava impregnado da emoção dos testemunhos espontâneos. A sala parecia pequena demais para conter tantos olhares, lágrimas e murmúrios. O juiz sério tentava manter a ordem, mas até ele não escondia a comoção. No centro, Renato respirava fundo, tentando recompor a postura. O terno alinhado já não transmitia a mesma autoridade. Havia suor visível em sua testa e no colarinho. A gravata vermelha, antes símbolo de confiança, parecia agora uma corda apertada demais em seu pescoço. Excelência! Começou com a voz menos firme.
Precisamos lembrar que estamos em um tribunal. Isso não é espetáculo. Esses depoimentos são emocionais, mas não têm valor jurídico. Meus pais... Fez uma pausa estratégica, tentando dramatizar. Vivem em um estado de confusão. Misturam lembranças, inventam histórias. E este, Sr. Henrique, aproveitou-se disso. As palavras ecoaram, mas soaram ocas. O público reagiu com vaias baixas, que o juiz precisou conter com uma batida do martelo. Henrique se levantou devagar. Seu olhar estava firme e sua voz carregava um peso que não vinha apenas da razão, mas da verdade que carregava no peito. Excelência, o que ouvimos aqui não foram invenções. Foram vidas. Foram professores, médicos, órfãos, gente simples e gente formada, todos unidos pela memória viva de Osvaldo e Dolores. Fez uma pausa. Então retirou de dentro do paletó um envelope amarelado. E se não bastasse a palavra deles, aqui está a minha. Abriu o envelope e exibiu a carta escrita quando criança. As câmeras imediatamente focaram no papel gasto, rabiscado com letra trêmula. Eu escrevi isso aos 7 anos de idade, agradecia ao casal por terem cuidado de minha mãe durante uma doença. Eu lembro do medo, lembro do alívio e lembro da ternura deles. Não é invenção, não é delírio, é memória, é gratidão. A sala mergulhou em silêncio. Dolores levou a mão ao rosto emocionada. Osvaldo, pela primeira vez, permitiu que uma lágrima escorresse discretamente. Renato deu um passo à frente exaltado. Isso não prova nada! Pode ter sido inventado, fabricado! Disse quase gritando. Henrique o encarou com calma. Eu reconheço minha letra. Reconheço cada medo que senti naquela época. A falsificação pode imitar palavras, mas não pode reproduzir a dor e a inocência de uma criança. O juiz examinou a carta, colocou-a sobre a mesa ao lado do caderno azul que Lucas entregara. Folheou algumas páginas do caderno, observando as anotações detalhadas de Dolores. Datas, locais, nomes de crianças, comentários pessoais. Estes registros, disse o magistrado em voz firme, não são aleatórios. São consistentes, contínuos e demonstram claramente lucidez. O público começou a reagir. Murmúrios viraram aplausos contidos. Alguns choravam. Jornalistas digitavam freneticamente em seus celulares, transmitindo cada detalhe para o país. Nas redes sociais, os comentários explodiam. Estou arrepiado. Que exemplo de vida! Esse Renato é um monstro. Quem faz isso com os próprios pais? Estou chorando. Que injustiça eles passaram. Renato, percebendo que a maré o engolia, perdeu o tom controlado. Eles sempre foram um peso, gritou, esquecendo a postura. Sempre atrapalharam minha vida. Eu só queria paz, eu só queria respeito. As palavras ressoaram como um tiro no silêncio da sala. Dolores fechou os olhos, como se cada sílaba fosse uma faca. Osvaldo abaixou a cabeça, o punho fechado sobre a mala. O público reagiu em choque. Vaias ecoaram, seguidas por gritos de indignação. O juiz precisou bater o martelo várias vezes para conter a revolta. Mas já era tarde. Renato havia mostrado sua face verdadeira diante das câmeras. No corredor do fórum, jornalistas se atropelavam para enviar matérias em tempo real. Manchetes surgiam instantaneamente. Advogado admite desprezo pelos próprios pais em audiência pública. Renato Tavares perde o controle e revela rancor em rede nacional. Clientes de grandes empresas anunciaram rompimentos imediatos de contrato. Escritórios parceiros retiraram apoio. Colegas de profissão comentavam em off que seu nome estava manchado de forma irreversível. Até mesmo seus sogros, antes defensores fiéis, deixaram o tribunal sem olhar para trás, visivelmente constrangidos. Na plateia, o público não conseguia se conter. Algumas pessoas choravam alto, outras gritavam palavras de apoio ao casal. O tribunal, que deveria ser espaço de frieza jurídica, havia se transformado em palco de catarse coletiva. Henrique olhou ao redor e entendeu o que estava acontecendo.
Não era apenas um julgamento legal. Era a vitória da verdade sobre a mentira, da memória sobre a manipulação, da esperança sobre o cinismo. Quando a sessão chegou ao fim, Renato saiu escoltado de cabeça baixa, sob vaias ensurdecedoras. Os flashes das câmeras capturaram cada segundo de sua queda pública. O homem que sempre controlara narrativas, que usara a mídia como espada, agora era esmagado por ela. Do lado de fora, uma multidão aguardava. Assim que Osvaldo e Dolores apareceram, aplausos e gritos tomaram a rua. Gente comum os chamava de heróis, estendendo flores, estendendo mãos. Dolores chorava de emoção. Osvaldo, embora firme, tinha os olhos marejados. Lucas os abraçava de um lado, Henrique do outro. E naquele instante, diante do povo, diante das câmeras, ficou claro para todos. Renato não havia perdido apenas contratos e aliados. Ele havia perdido algo maior. Havia perdido o direito de ser lembrado como filho. A mentira caíra. A verdade finalmente se erguia. A vitória no tribunal ainda repercutia em cada esquina, em cada tela de televisão, em cada rede social. Durante dias, o nome de Osvaldo e Dolores aparecia em todas as manchetes, não mais ligado a calúnias, mas exaltado como símbolo de resistência e dignidade. Enquanto Renato era devorado pelo silêncio de antigos aliados e pela fúria da opinião pública, o casal descobria algo que não esperava: a chance de reconstruir não apenas suas próprias vidas, mas a de muitos. Foi Henrique quem deu o primeiro passo. Reunidos na sala de sua casa, ainda cercados de papéis e lembranças espalhadas pela mesa, ele disse em tom firme: "Vocês carregam uma história que não pode se perder. Tudo que viveram, tudo que construíram, precisa continuar." Dolores o olhou com atenção, enxugando as lágrimas que ainda vinham em ondas. "Continuar? Mas como, Henrique? Não somos mais jovens. Nossos corpos já não têm a mesma força." Henrique sorriu. "A força de vocês não está nos braços. Está no exemplo, no legado. O que falta é transformar isso em algo maior, algo que sobreviva a nós." Lucas, sentado ao lado, completou: "Um lugar que seja mais do que paredes. Um lugar que seja símbolo." E assim, pouco a pouco, nasceu a ideia que mudaria tudo: o Instituto Aurora. Durante semanas, Henrique mobilizou contatos, arquitetos, engenheiros, enquanto Lucas se encarregava de articular jovens voluntários e pesquisadores. Mas quem realmente ditava a essência do projeto eram Osvaldo e Dolores. "Se vamos ter escolas que sejam abertas a todas as crianças, sem distinção", dizia Dolores, a voz embargada, mas firme. "Ninguém deve ser deixado de fora por não ter uniforme ou material." "E os lares", acrescentava Osvaldo, riscando anotações em um caderno novo, "não podem ser apenas prédios. Precisam ser casas de verdade, com quintal, com árvores, onde os órfãos se sintam parte de uma família." Henrique anotava tudo. Cada detalhe se tornava diretriz. O Instituto Aurora, na visão deles, não seria apenas um complexo social. Seria um coração pulsante de humanidade, com braços que abraçariam diferentes necessidades. Escolas comunitárias, acessíveis e modernas, onde cada criança pudesse aprender sem medo da exclusão. Lares acolhedores para órfãos, construídos em vilas pequenas para que cada um tivesse o calor de uma família. Um hospital popular, equipado com tecnologia de ponta, mas sobretudo com médicos comprometidos com o cuidado humano. Um centro cultural, com teatro, música, dança e artes visuais, para que a alma fosse alimentada junto com o corpo. Uma biblioteca pública, gratuita, aberta até tarde da noite para acolher estudantes e sonhadores. Uma casa de acolhimento para idosos, inspirada na própria dor que haviam vivido, para que ninguém mais sentisse o abandono. Quando o plano foi anunciado, a repercussão foi imediata. Telejornais transmitiram entrevistas ao vivo. Dolores, com a voz frágil, disse diante das câmeras:
Não buscamos vingança. O que queremos é que ninguém mais passe pelo que passamos. Se fomos esquecidos, que o Instituto Aurora seja a lembrança eterna de que cada vida tem valor. O país inteiro se comoveu. Vídeos do discurso viralizaram. Crianças em escolas públicas começaram a cantar as músicas do Caderno Azul em homenagem ao casal. Igrejas, universidades, associações comunitárias, todos falavam sobre o Instituto Aurora. Henrique assistia a tudo em silêncio, comovido. Era como se tivesse acendido uma chama que agora ardia em milhares de corações. A cada dia, novos voluntários apareciam. Arquitetos renomados ofereceram projetos gratuitamente. Empresas doaram materiais de construção. Universidades ofereceram bolsas e convênios. Pessoas comuns mandavam cartas e pequenas quantias dizendo: "Não posso dar muito, mas quero ser parte disso." Lucas, com um brilho nos olhos, mostrava os e-mails para os avós. "Vejam só, vovó. Uma escola do interior do Pará quer adotar o modelo pedagógico de vocês. E aqui, vovô, um médico de Pernambuco quer trabalhar no hospital do Instituto sem cobrar nada." Dolores lia cada carta como se fosse uma oração. Tantos anos de silêncio e agora tantas vozes juntas. As obras começaram. Henrique acompanhava de perto cada detalhe do canteiro, lembrando-se das memórias que vira na mala. As fotos de Osvaldo com o martelo na mão, sorrindo enquanto erguia paredes. Agora ele próprio se via repetindo o gesto, mas em proporções muito maiores. Certo dia, ao observar os alicerces sendo erguidos, Osvaldo parou ao lado dele. "Pensei que nunca veria isso de novo. Escolas nascendo das nossas mãos." Henrique sorriu. "Desta vez não será apenas uma escola. Será um farol." Osvaldo assentiu, os olhos marejados. "Então que brilhe para sempre." Meses se passaram, e a transformação não era apenas física, era cultural. O Instituto Aurora virou símbolo de algo maior que justiça contra uma injustiça particular. Tornou-se bandeira de esperança, lembrando ao país que era possível resistir e reconstruir. Jornais falavam em revolução social silenciosa. Programas de TV transmitiam reportagens especiais mostrando crianças ensaiando no futuro coral, idosos ansiosos por ter um lar digno, famílias orgulhosas por ver suas comunidades envolvidas. Até os críticos mais céticos admitiam: o Instituto Aurora estava rompendo barreiras. Na intimidade da casa, Henrique percebia como isso curava também os avós. Dolores sorria mais, embora ainda carregasse a dor de Renato. Osvaldo falava pouco, mas sua postura endurecida dera lugar a um semblante mais leve, como se finalmente tivesse encontrado paz. Certa noite, ao folhear o caderno de músicas com Lucas, Dolores disse: "Não somos eternos, mas deixaremos algo que será." Henrique, ouvindo da outra sala, fechou os olhos. Sentiu que aquela frase não era apenas sobre o Instituto, era sobre a própria vida. O Instituto Aurora não era apenas um projeto, tornara-se um movimento nacional. Pessoas de diferentes cidades já pediam filiais, jovens queriam trabalhar ali, educadores queriam seguir o modelo pedagógico inspirado na simplicidade de Dolores e Osvaldo. Amor, disciplina e dignidade. E no coração de todos os envolvidos crescia a certeza: o que nasceu do abandono à beira de uma estrada agora se transformava em futuro para milhares. Henrique sabia. A batalha contra Renato tinha sido dolorosa, mas o verdadeiro triunfo não estava em derrubar o inimigo. Estava em levantar algo que ninguém jamais poderia destruir. O Instituto Aurora era esse triunfo, um farol, uma revolução social. O Instituto Aurora estava quase pronto. As paredes pintadas de branco refletiam a luz do sol como promessa de recomeço. O cheiro de cimento fresco ainda pairava no ar, mas já se podia ouvir risadas de crianças que ensaiavam canções no pátio recém-construído. Henrique observava de longe, orgulhoso.
Cada tijolo, cada janela, cada detalhe carregava o peso da vitória sobre a mentira e a ingratidão. Mas no coração de Osvaldo e Dolores havia ainda uma sombra que não podia ser ignorada. Renato. Uma tarde, reunidos na sala de reuniões do instituto, Dolores segurou a mão de Osvaldo. O casal parecia carregar um segredo não dito. Henrique e Lucas aguardavam em silêncio, percebendo a tensão. Foi Dolores quem quebrou o silêncio. Não podemos inaugurar este lugar com ódio no coração. Henrique franziu o senho. Dolores, vocês não devem nada a Renato. Ele tentou destruir a vida de vocês. Osvaldo respirou fundo, firme. Não se trata de dever, se trata de escolha. Ele é nosso filho. E mesmo que tenha nos rejeitado, mesmo que tenha nos exposto ao ridículo, não podemos simplesmente apagar isso. Henrique, incrédulo, replicou. Vocês querem perdoá-lo? Dolores olhou nos olhos dele, com doçura e firmeza. Mais que isso, queremos dar a ele uma chance de redenção. Dias depois, Renato foi chamado. Chegou ao instituto cabisbaixo, já sem os ternos caros que ostentava diante das câmeras. Seu rosto trazia marcas de noites mal dormidas. Não havia seguranças, nem jornalistas. Apenas o silêncio incômodo de um homem que perdera tudo. Na sala principal, encontrou os pais, Henrique e Lucas, à espera. O clima era denso. Renato manteve-se de pé, desconfiado. O que querem de mim? Já não basta terem destruído minha reputação? Osvaldo ergueu-se devagar. Sua voz soou firme, mas sem rancor. Renato, não fomos nós que destruímos sua reputação. Foi você mesmo, mas ainda assim, somos seus pais. Renato desviou o olhar, mordendo os lábios. Dolores avançou um passo. Não o chamamos aqui para relembrar erros. Chamamos para oferecer um caminho. Ele arqueou a sobrancelha, sarcástico. Caminho? Vocês querem que eu vire mártir também? Henrique respirou fundo, mas conteve-se. Lucas olhava fixamente para o pai, dividido entre raiva e esperança. Foi então que Dolores revelou. Queremos que você ensine. Renato piscou, confuso. Ensinar? Direito, completou Osvaldo. Aqui, no Instituto Aurora, gratuitamente para jovens que jamais teriam acesso a um advogado como você. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Renato riu nervosamente como se não tivesse entendido. Isso é uma piada? Depois de tudo, querem que eu me rebaixe a dar aulas para mendigos? Não são mendigos, rebateu Lucas, a voz firme. São jovens como eu, como você já foi um dia. Gente que só precisa de uma chance. Renato encarou o filho, surpreso com a firmeza. Lucas não abaixou os olhos. Dolores se aproximou, tocando o braço do filho com delicadeza. Filho, você perdeu contratos, perdeu prestígio, perdeu aliados, mas ainda não perdeu a oportunidade de reescrever sua história. As palavras ecoaram na sala. Renato respirava fundo, os olhos marejados, mas lutava contra a emoção. Henrique observava em silêncio, admirado com a coragem do casal. Ele jamais teria feito tal convite. Para ele, Renato merecia pagar sozinho pelo mal que causara. Mas ali, diante de seus olhos, Osvaldo e Dolores mostravam que sua maior riqueza não era o dinheiro, nem as obras. Era a capacidade de amar mesmo quando o mundo dizia que não valia a pena. Renato, por fim, deu um passo para trás. Eu não sei se consigo. Osvaldo, com voz grave, concluiu. Não precisa decidir agora. Mas saiba, a porta está aberta para ensinar, para reparar, para se redimir. Renato permaneceu em silêncio. Seus olhos vagavam entre os pais, o filho e Henrique. O peso do convite pairava no ar como um desafio impossível de ignorar. Naquela noite, enquanto o instituto ainda ecoava com as vozes de crianças ensaiando canções, a pergunta ficou no ar, sem resposta. Renato aceitará a redenção ou continuará preso ao próprio orgulho? O dia da inauguração amanheceu diferente. A cidade parecia respirar em uníssono, como se todos aguardassem por algo maior do que eles mesmos.
Desde cedo, ruas estavam tomadas por famílias, jovens, idosos, todos caminhando em direção ao grande complexo recém-construído. O sol brilhava forte, refletindo sobre as paredes brancas do Instituto Aurora, como se a própria luz fizesse questão de participar da celebração. Henrique observava a movimentação de longe. Crianças corriam no pátio, jornalistas ajustavam câmeras, voluntários organizavam filas. O som dos risos misturava-se ao burburinho ansioso da multidão. Aquilo já não era apenas uma inauguração, era um marco. Na entrada, um arco de flores enfeitava o portão principal. Sobre ele, lia-se em letras douradas: Instituto Aurora, esperança para gerações. Dolores e Osvaldo chegaram acompanhados de Lucas. Ela caminhava devagar, apoiada no braço do marido. O rosto mostrava sinais de fragilidade, mas seus olhos brilhavam como nos dias em que ensinava crianças a cantar. Quando a multidão percebeu sua presença, uma onda de aplausos percorreu o espaço. Gritos de "Obrigada, Dolores" e "Viva Osvaldo" ecoaram no ar. Muitos choravam só de vê-los. Henrique, ao lado deles, sentiu um nó na garganta. O evento começou com discursos. Autoridades locais exaltaram o impacto do Instituto. Professores falaram da importância da educação. Médicos celebraram a criação do Hospital Popular. Mas o momento mais aguardado vinha depois. No grande auditório, um coral de crianças aguardava no palco. Todas vestiam roupas simples, mas coloridas, e seguravam partituras nas mãos. Atrás delas, uma cadeira vazia esperava por Dolores. O mestre de cerimônias anunciou: "Senhoras e senhores, com vocês, a voz que inspirou gerações, Dona Dolores Tavares." O público levantou-se em aplausos estrondosos. Dolores, frágil, foi conduzida até o palco. Cada passo parecia um esforço, mas também uma vitória. O silêncio tomou conta da sala quando ela pegou o microfone. "Eu não tenho mais a mesma voz de antes", disse sorrindo com doçura. "Mas ainda tenho canções no coração. E enquanto houver crianças dispostas a cantar comigo, eu cantarei." As primeiras notas ecoaram. Era uma melodia simples, antiga, a mesma que embalara Henrique na infância. As crianças a acompanharam, suas vozes puras enchendo o auditório. O público prendeu a respiração. A música crescia, unindo gerações. Dolores fechava os olhos, entregando-se à canção como se sua alma inteira estivesse ali. Quando a última nota se apagou no ar, uma menina do coral desceu do palco. Nas mãos, trazia uma pequena flor branca. Aproximou-se de Dolores e a entregou em silêncio. Dolores segurou a flor com delicadeza, lágrimas escorrendo. A menina a abraçou, e naquele gesto simples, o auditório explodiu em aplausos de pé. Henrique, tomado pela emoção, deixou o auditório por alguns instantes. Caminhou até a biblioteca recém-inaugurada. O espaço era amplo, iluminado, repleto de livros novos e mesas de estudo. Mas foi em uma das paredes que seu olhar parou. Ali, em um grande painel fotográfico, estavam retratados Osvaldo e Dolores, ao lado de tantas crianças que ajudaram. E ao centro, uma foto de sua própria mãe, sorrindo, com uma dedicatória: "Em memória de todos que receberam luz quando só havia escuridão." Henrique levou a mão ao rosto, incapaz de conter as lágrimas. Sentiu que, de alguma forma, sua mãe estava presente naquele dia como parte indissociável daquele legado. De volta ao auditório, a cena era inesquecível. Dolores segurando a flor, cercada por crianças que ainda cantavam baixinho. Osvaldo, de pé ao lado dela, com a mala simbólica repousando finalmente sobre uma mesa, como se cumprisse sua missão. O público, inteiro em pé, aplaudia sem parar. Algumas pessoas choravam abertamente. Outras filmavam, transmitindo ao vivo para milhões. Vozes, lágrimas e memórias se misturavam. Henrique fechou os olhos por um instante. Percebeu que o verdadeiro legado de Osvaldo e Dolores
não era feito de tijolos, nem mesmo da herança transformada em projeto. O que ficaria para sempre era algo invisível, mas indestrutível. A dignidade semeada na vida de tantos. Naquele dia, todos entenderam que a maior herança não estava no dinheiro, mas na esperança que se multiplica quando alguém acredita no outro. O Instituto Aurora nascera como resposta à dor, mas se tornara um símbolo de vida. E enquanto Dolores cantava com as crianças, o mundo parecia acreditar, ainda que por alguns minutos, que era possível ser melhor. E assim, entre vozes, lágrimas e memórias, a história chegava ao fim. Não um fim de despedida, mas um fim que abre caminhos, porque legados como o de Osvaldo e Dolores jamais terminam. Eles florescem geração após geração. E então, o que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. A sua opinião é muito importante. Aproveita também para deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Até a próxima.